Espiritismo e espiritualismo. Visitante. Pergunto-vos, em primeiro lugar, qual a necessidade da criação de novos termos espírita e espiritismo para substituir espiritualista e espiritualismo, que são da língua vulgar e por todos os compreendidos. Já ouvi alguém classificar tais termos de barbarismo. Então, espírita e espiritismo são termos muito novos criados por Kardec para que a gente possa designar os espíritas. Embora todo espírita seja espiritualista e também adepto do espiritualismo. Mas as pessoas espiritualistas e adeptas do espiritualismo não quer dizer que sejam espíritas. Então, ele vai explicar isso daqui. É importante a gente saber que vai ter singelas diferenças. Allan Kardec. De há muito, tem já a palavra espiritualista uma acepção bem determinada. É a academia que não dá. Espiritualista, aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Então, todas as religiões que acreditam em algo além da matéria, elas são espiritualistas. Todas as religiões são necessariamente fundamentadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós exista outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Como podereis distinguir aquelas que têm esta crença? Ver-vos-eis obrigado a servir-vos de uma perífrase para dizer em um espiritualista que crer ou não crer nos espíritos. Então, se você fala espiritualista, para designar se ele é espírita ou não, você tem que dizer se ele acredita ou não acredita nos espíritos, nas comunicações dos espíritos e nas manifestações dos espíritos. Para as novas coisas, são necessários termos novos, quando se quer evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria especificado o objetivo, porque, sem determinar-lhe o título, bem poderia nada dizer nela sobre os espíritos e até combatê-los. Portanto, outras religiões que existiam na época e existem até hoje, até mesmo combatem a doutrina espírita e o espiritismo, mesmo sendo espiritualista, porque acreditam que existe Deus, que existe espírito, que existe céu, que existe inferno, e até mesmo acreditam na manifestação dos espíritos. Algumas delas, mas a forma de interagir com os espíritos do modo espírita é peculiar ao espiritismo. Já há algum tempo li, num jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo em que se dizia tê-la o autor escrito do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, confiantes nessa indicação, acreditassem encontrar alguma concordância entre o que ela ensina e as ideias por eles admitidas. Portanto, qualquer um que conhecesse o espiritismo, nessa revista espiritualista, não teria nada que condizesse, nada que batesse e ficaria bem frustrado quem fosse procurar informações espíritas numa revista espiritualista. Até hoje é assim. Se adotei os termos espíritas e espiritismo, é porque eles exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todo espiritualista são espíritas. Então, espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Portanto, os protestantes e os católicos são espiritualistas, mas não são espíritas. E todo espírita é espiritualista. Ainda que os espíritos fossem uma quimera, havia utilidade em adotar termos especiais para designar o que a eles se referem, porque as falsas ideias, como as verdadeiras, devem ser expressas por termos próprios. A ideia espiritualista e espíritas, elas têm suas definições, elas têm suas características, e quando Kardec fala que as falsas da verdadeira, não quer dizer que os espiritualistas têm uma forma falsa. Mas, se você tem uma revista e fala que ela é espiritualista, e lá não vai encontrar nada relativo ao espiritismo, então é uma informação
falsa em relação ao espiritismo. Ela não é uma revista espírita que tem os assuntos espíritas. Assim, uma revista espírita vai ter informações espiritualistas, mas dentro do conceito espírita. Então, a pessoa que vai pegar para ler já vai no foco, já vai prestando atenção naquele detalhe. Além disso, essas palavras não são mais bárbaras que as outras que as ciências, as artes e a indústria diariamente estão criando. Com certeza, elas não o são mais do que aquela que Gall imaginou para a sua nomenclatura das faculdades como secretividade, amabilidade, combatividade, alimentividade e afecionividade, etc. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo o que não provém delas, tomando áreas de oposicionistas. Aqueles que assim provocam tão pequenas chicanas só revelam o acanhamento das suas ideias. Agarrar-se a tais bagatelas é demonstrar falta de boas razões. E assim, nós temos que procurar ter uma boa razão, um bom entendimento para que as situações sejam bem compreendidas. E as faltas de palavras, como ele colocou aqui atrás, Gall teve que criar um conjunto de palavras para identificar o que ele estudava. E assim, todos nós temos que procurar entender o que o outro está colocando, para não sermos aqueles que criamos esses pequenos atritos, porque simplesmente somos oposicionistas por qualquer um que pensa contrário a nós. As palavras espiritualismo e espiritualista são inglesas e têm sido empregadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos. No começo, e por algum tempo, também delas se serviram na França. Logo, porém, que apareceram os termos espíritas, espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. Portanto, onde queriam apenas entender de uma forma mais abrangente, sem se aprofundar muito, criou-se o termo espiritualismo e espiritualista, para aquelas pessoas e aqueles segmentos, tal qual eles entendiam. E na França, que começaram a fazer um estudo mais focado, mais direcionado como uma forma e critérios mais científicos, criou-se o termo espírita e espiritualista e espiritismo, direcionando então o público para entender que isso se tratava de uma nova doutrina que vinha surgindo. E todo mundo entendeu e aceitou. Ou seja, todos adeptos da doutrina espírita. Quem estava de fora ficava, mas por que mais duas palavras diferentes? Hoje, seu uso está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que no princípio as classificavam de barbarismo, não empregam outros. Os sermões e as pastorais que fulminam o espiritismo e os espíritas viriam produzir enorme confusão se fossem dirigidos ao espiritualismo e aos espiritualistas. Portanto, aquelas pessoas que queriam atacar o espiritismo, como os sermões e as pastorais, entre os protestantes e católicos que eram adversários, porque muitos eram adeptos e auxiliares do Kardec, então tinha uma característica diferente. E os que queriam detratar a doutrina espírita, se eles falassem espiritualismo e espiritualista como inimigos deles, eles estavam indo contra eles próprios. Então eles tinham que se enquadrar aos novos termos para fazer o ataque. Bárbaros ou não, esses termos estão hoje incluídos na língua usual e em todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações favoráveis ou contrárias feitas em todos os países. Eles ocupam o vértice da coluna da nomenclatura da nova ciência. Então, o termo espírita e espiritismo passa então a predominar nos assuntos relativos à nova ciência espírita. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, tínhamos necessidade de termos especiais. Espiritismo hoje possui a sua nomenclatura tal qual a química.
E aí, olha que interessante, a química tem toda uma nomenclatura especial para definir a sua multiplicidade de fenômenos, e são muitos fenômenos químicos. Portanto, temos a química orgânica, a química inorgânica, a físico-química e tantas coisas a serem estudadas que, embora pareçam a mesma coisa, têm diferença segundo a nomenclatura e as características em cada nomenclatura. E Kardec, então, cria o termo espírita e espiritismo para diferir de espiritualista e espiritualismo e criar, então, um segmento à parte que foi logicamente bem aceito pelas pessoas que queriam estudar a doutrina espírita e que queriam atacar também a doutrina espírita. E tem um 16 ali, uma nota de Kardec que diz: essas palavras já têm, aliás, direito de cidadania. Estão no suplemento do pequeno dicionário dos dicionários franceses, extraído de Napoleão Landais, obra cuja tiragem alcança 20 mil exemplares. Inclusive, o Napoleão Landais, ao criar um novo dicionário, já inclui essas duas palavras, então elas já têm a cidadania francesa. Aí encontramos a definição e a etimologia das palavras erraticidade, medianímico, médium, mediunidade, perispírito, pneumatografia, pneumatofonia, psicógrafo, psicografia, psicofonia, reencarnação, sematologia, espírita, espiritismo, espiritista, estereotita e tipologia. Bom, aqui temos as palavras até interessantes, porque erraticidade é quando o espírito está no plano espiritual. No estudo do livro dos Espíritos, na parte que fala sobre a erraticidade, nós colocamos um adendo da definição que eu entendo como erraticidade, que é quando o espírito está vagando, ele não tem muita ocupação, ele não sabe muito onde ele vai, ele não tem uma coordenação de trabalho. E quando ele já tem noção e quer participar de um trabalho organizado, ele quer estar entre os bons, então ele está nas instâncias de refazimento, como Nosso Lar e tantas outras colônias, trabalhando para o bem, assim também como tem aqueles que se agregam às organizações do mal, conforme está no livro Libertação. Medianímico são os fenômenos produzidos pelos médiuns. Médium é aquele que comunica com o além. Mediunidade é a faculdade de se comunicar com os espíritos. Perispírito, a camada que protege o nosso corpo físico. Pneumatografia é a escrever sem o uso da mão, aparece a escrita do nada. Pneumatofonia, falar, parece uma voz falando sem ter uma correlação com as pessoas que estão ali, ou algum material. Psicógrafo é o que psicografa. Psicografia é o ato de psicografar. A psicofonia é falar incorporado. Reencarnação é o retorno da alma ao corpo. Sematologia é escrita por sinais. Espírita e espiritismo relacionado ao espiritismo. Espiritista relacionado aos outros espiritualistas. Estereotita é quando existem aparições. Embora seja uma aparição, ela é sólida por um determinado tempo, você pode pegá-la, ela é palpável. E a tipologia é parecido com a sematologia, mas a sematologia são vários sinais que os espíritos empregam para se comunicar. E a tipologia é apenas pancadas, linguada de pancadas e sinais bem característicos. Então, e já na sematologia, temos vários aspectos dos sinais, que pode ser movimento, pancada, produzir um ruído. Então, são palavras que a doutrina espírita criou e que traz para nós um conjunto de significados diferentes e importantes entendê-los para, se vivenciarmos, não ficarmos assustados. Elas também se encontram na nova edição do Dicionário Universal de Maurice Lanchatré, com todos os desenvolvimentos que comportam. As palavras espiritualismo e espiritualistas aplicadas às manifestações dos espíritos não são hoje mais empregadas, senão pelos adeptos da escola americana. Então, os franceses passaram a adotar uma nova linguagem, com novas características, com um novo formato, e principalmente porque os franceses
estudaram aprofundadamente os fenômenos espíritas e conseguiram codificar a doutrina espírita a partir desses sinais e desses fatores que aconteceram.